O Rio de Janeiro virou um campo de batalha e mais uma vez a hipocrisia tomou conta das redes. Enquanto a polícia tenta retomar o controle das favelas, a maior facção do estado, o Comando Vermelho, segue espalhando o terror e sabe quem que aparece para defender os oprimidos? Os mesmos de sempre. Artistas, influenciadores, jornalistas e políticos que nunca perderam um parente para bala perdida, mas adoram posar de heróis dos direitos humanos. Deolane, Igão, Oruan, Miriam Leitão, todos revoltados aí com a operação policial, mas quando o CV mata crianças por causa de um passarinho, executa jovens por pisarem no pé de traficante ou assassina uma mãe que se recusou a envenenar policiais, o silêncio é ensurdecedor. Nenhum vídeo, nenhum post, nenhum discurso bonito. Hoje a gente vai expor a hipocrisia nojenta, mostrando as histórias reais das vítimas que eles fingem não ver, porque defender criminoso é fácil quando a dor não bate na sua porta. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. A mega operação da polícia carioca contra a maior facção do estado segue repercutindo em todo lugar. E é nessas horas que brota uma legião de especialistas em segurança pública prontos para soltar aquelas opiniões completamente sem noção. Entre os gênios de plantão aparecem de tudo, né? Influenciadores, jornalistas, políticos e até artistas que não entendem nada do assunto, mas fazem questão de dar pitaco. E para piorar, ainda tomam o lado das vítimas da sociedade. É um show de hipocrisia, né? Nos últimos dias, vários deles postaram vídeos aí se dizendo revoltados com a operação, defendendo as tais vítimas da sociedade, e tem até aí vereador, né, pedindo minuto de silêncio para criminoso, influenciador querendo lacrar nas redes sociais, posando aí de defensor dos oprimidos. Entre os nomes que embarcaram nessa onda aí, tá lá, né, Igão, Oruan, Deolane, entre outros aí que parecem viver num mundo completamente diferente da realidade das ruas. Voto sim a 1 minuto de silêncio para todas as vítimas. Silêncio é por vítima inocente, é por vítima diária do narcotráfico e do crime organizado. Bandido não tem que ter celebração aqui. É voto não. Todas as vítimas. Vocês não são juiz. Sim ou não, presidente? Bandida depois do devido processo legal. Vocês pensam que vocês são Isaac onde? Félix vota Não é sim faroeste, por não. todas as vítimas. Existe devido processo legal para colocar a culpa de alguém. Luana, vamos votar. Voto sim. O Brasil não fabrica fuzil. O Brasil não fabrica arma. E como essas armas sobem o morro? A maior apreensão de armas e fuzis, a maior operação contra o crime organizado foi na Faria Lima, não foi numa favela. E é inacreditável o tanto de pessoas comemorando as mortes. Assim, eu acho que essas pessoas elas já estão mortas por dentro, né? As que comemoram. Gente, nosso país não tem pena de morte. Como dá pra ver, essa turma acaba defendendo essas vítimas da sociedade com uma dedicação impressionante, né? Mas o curioso é o seguinte, né? Quando o Comando Vermelho é o responsável por crimes brutais, por mortes covardes e ataques cruéis, adivinha só, o silêncio é total. Ninguém faz um vídeo indignado, ninguém posta textão chorando pela violência e muito menos aparece revoltado com as vítimas de verdade, né? Aquelas que o crime destrói todos os dias. É estranho, não é? Bom, a gente não sabe muito bem o motivo, mas vale lembrar de alguns casos em que o CV cometeu barbaridades e, curiosamente, esses mesmos defensores da paz fingiram que nada aconteceu. A guerra por território. Entre todos os tipos de crimes possíveis, o mais comum continua sendo a guerra por território. E a gente sabe que isso quase sempre termina do pior jeito, com inocentes mortos. Segundo um levantamento do jornal O Globo, inclusive, entre janeiro de 23 e julho de 24, durante a expansão do Comando Vermelho em novas áreas, pelo menos 238 pessoas foram assassinadas. Desses, cerca de 25 ou 11% eram inocentes, gente que não tinha ligação alguma com milícia ou tráfico, foram vítimas de balas perdidas, de enganos ou simplesmente do medo de mostrar o celular para os traficantes. Um dos casos citados foi o de Dona Amélia Maria de Araújo Tavares, de 71 anos. Ela estava sentada na calçada, esperando o marido voltar com o pão da tarde, quando foi atingida por 2 disparos aleatórios. E é claro, nenhum influencer gravou o vídeo indignado por ela, nenhuma postagem, nenhuma homenagem. Silêncio total. Mataram crianças por causa de um passarinho.
Em dezembro de 2020, integrantes do Comando Vermelho tomaram uma decisão que choca até quem já está acostumado com a brutalidade do crime. Eles resolveram que algumas crianças deveriam ser tratadas como adultos e por isso mereciam a punição mais cruel de todas, a morte. 3 meninos, Lucas, Alexandre e Fernando, de 8, 10 e 11 anos, foram mortos em Belford Roxo, lá no Rio de Janeiro. Segundo uma reportagem aí do UOL, o crime foi ordenado pela cúpula do Comando Vermelho no chamado Tribunal do Crime, Tribunal do Tráfico, enfim. Câmeras de segurança mostraram os 3 a caminho de uma feira de animais em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, onde eles teriam furtado uma gaiola de passarinho. Segundo a Delegacia de Homicídios, o traficante Wilton Quintanilha, conhecido como Abelha, está envolvido no crime. A investigação indica que, ainda na prisão, Abelha autorizou Willer da Silva, gerente do tráfico da região onde os meninos moravam, a espancar os garotos. As crianças desapareceram em dezembro de 2020 depois de furtarem um passarinho do tio do traficante Willer Castro da Silva, o Stala. Elas erraram? Sim, mas matar por causa disso? Acho um pouco demais, não é? Por incrível que pareça, mataram 3 crianças. Essa facção teve a coragem de matar 3 crianças por causa de furto de passarinhos. E os criminosos decidiram não apenas matar, mas também torturar as crianças na comunidade do Castelar, onde moravam na Baixada Fluminense. Bom, vamos ser sinceros aqui, né? O traficante que pediu autorização ao chefe da facção para executar os meninos simplesmente não contou que as vítimas eram crianças. Se tivesse dito, muito provavelmente a chefia não teria aprovado. Por causa disso, ele acabou morto também. E ao que tudo indica, outros 2 envolvidos tiveram o mesmo destino. O traficante que pediu autorização a um chefe de facção para matar os 3 meninos de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, não teria dito ao criminoso, Marcelo, que se tratava de crianças. É para isso que apontam as investigações. Segundo a polícia, a repercussão do crime teria motivado a execução do assassino. 6 pessoas teriam participado do crime, desde os executores até quem ajudou a esconder os corpos que foram jogados num rio, como se não valessem nada. Os corpos teriam sido jogados neste rio, mas buscas só acharam um osso de animal. Por medo, as famílias não comentam mais o caso. Pisou no pé. Em janeiro de 2025, o país foi surpreendido por uma notícia tão absurda que parecia mentira. Mais uma vez, um integrante do Comando Vermelho cometeu um crime que acabou chocando todo mundo. A vítima era um jovem que sonhava em ser paraquedista e jogava futebol amador. Ele tinha tudo, para realizar esse sonho, chegou até a ser convocado pelo exército, mas não teve tempo. Um dos anjinhos aí do CV tirou a sua vida antes disso. Cauã Galdino Florencio Pereira, de apenas 18 anos, teve morte cerebral depois de ser baleado na cabeça em Queimados, na Baixada Fluminense. O autor do disparo foi um traficante do Comando Vermelho e tudo aconteceu por um motivo inacreditável. O garoto teria pisado no pé dele sem querer. O jogador de futebol amador Cauã Galdino Florencio Pereira foi atingido em um baile funk na favela São Simão, em Queimados, na Baixada Fluminense. Gravemente ferido, foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu. Testemunhas contaram que o jovem pisou sem querer no pé de um traficante identificado como Testa de Ferro, que controla o tráfico de drogas na comunidade. Os 2 teriam discutido e, em seguida, Cauã foi morto a mando do bandido. Engraçado que eu não vi nenhum famosinho postando mensagem de apoio ou consolando a família do garoto que foi morto sem motivo nenhum. Cara, um pisão no pé vai tirar a vida de um jovem, cara, sonhador, cara. O desabafo é de um pai que perdeu o filho de 18 anos baleado na cabeça por um traficante. Meu filho cheio de vida, não podia ter feito isso com meu filhinho, não. Cara, meu filho é um menino de ouro, cara. E olha que, pelo que tudo indica, o próprio Comando Vermelho deu fim ao criminoso pelos motivos deles, é claro. A facção tem o seu próprio código de conduta e quando alguém faz besteira, eles mesmos resolvem. Mas não é por justiça não, tá? O que realmente irrita a cúpula é quando um ato desses chama a atenção da polícia e faz operações chegarem até seus territórios, atrapalhando ali o serviço deles, né? Sadoc trouxe a informação de que o assassino foi morto e que há a possibilidade dele ter sido morto pelo próprio crime. Os policiais apuram se a cúpula do Comando Vermelho determinou que Testa de Ferro fosse assassinado para evitar operações policiais em comunidades controladas pelo bando armado. Não quis envenenar os policiais. Tem um exemplo bem recente que aconteceu agora em outubro, no dia 18. Tá? A dona Antônia Ione Rodrigues, conhecida como Dona Bira, ela foi morta a tiros dentro de casa enquanto dormia, em Saboeiro, no Ceará. Dona Antônia, de maneira covarde e cruel, foi assassinada dentro da própria casa, atingida inclusive com golpes de faca e tiros de alto calibre. O menor, inclusive, foi apreendido e confessou o crime.
e apontou outros 2 jovens de 20 e 21 anos que também foram presos. A dona Bira, ela deixou 2 filhos e o mais triste é que uma das crianças estava dormindo ao lado dela no momento em que ela foi assassinada. Mas por que isso aconteceu? Você deve estar se perguntando. Como o caso é recente, as investigações ainda estão em andamento, mas tudo indica que a dona Bira ela foi morta por ser considerada próxima de policiais militares da região. 2 homens de 20 e 21 anos foram presos e um adolescente também foi apreendido aí suspeito de envolvimento no crime. Na matéria lá do G1, parece ser a mais atualizada, os 3 negam qualquer participação e dizem não ter ligação com facções. Por outro lado, outras fontes afirmam que eles teriam sim confessado o crime. Ainda segundo o G1, o inquérito aponta para que os suspeitos sejam então integrantes do Comando Vermelho e líderes do tráfico de drogas no município. A vítima chegou a trabalhar como cozinheira no destacamento da PM da cidade, mas deixou o cargo em dezembro de 24. De acordo com os relatos de policiais, ela já havia contado que suspeitos tentaram convencê-la a envenenar a comida servida aos agentes, pedido que ela, obviamente, recusou. Homens ligados a uma organização criminosa teriam procurado a ex-funcionária quando ela ainda trabalhava na cozinha da corporação e ordenado que ela colocasse veneno na comida dos policiais. Mas Ione recusou. Na ocasião, Bira teria respondido: eu enveneno a comida de vocês, que gosta de vagabundo, mas não da polícia. As matérias até deram a entender que essa recusa e essa frase, especificamente, podem ter sido a motivação real do crime. Ela foi perseguida e extorquida por criminosos de uma facção, gente. E aí os bandidos tentaram convencer a cozinheira a envenenar a comida de um batalhão inteiro da polícia militar. Ela firme, recusou. Rejeitou a proposta. O adolescente que foi preso, contou que ouviu dizer que Bira teria sido decretada pelo Comando Vermelho. Mas, pelo visto, para certos artistas, jornalistas e influenciadores, isso também tá tudo bem, não é? Parece que nem esse tipo de barbaridade é o suficiente para fazer essa turma gravar um videozinho militando na internet. Mas eu quero saber de você, qual outra pessoa, outra vítima de fato, inocente, foi morta por conta do crime organizado que repercutiu aí, né? A gente sabe que são muitas, mas que repercutiu bastante e que a gente não viu nenhum artistinha, jornalistinha aí fazendo um videozinho comovido, tentando dar pitaco aí no que a polícia tinha que fazer ou não. Comenta aqui, a gente faz uma parte 2 desse vídeo. Até o próximo, tchau!